a plateia ocupe aqui essa lateral. Então, estamos comemorando o centenário do acadêmico Donato D'Angelo. Quero cumprimentar a dona Wanda D'Angelo e os familiares. Um prazer tê-los aqui. E nós temos 3 acadêmicos inscritos para começar essa homenagem. Vou convidar o primeiro acadêmico inscrito, o acadêmico Omar da Rosa Santos, para iniciar a sua palestra. Senhor presidente Antônio Nardi, senhoras e senhores acadêmicos, senhores convidados e a família do saudoso acadêmico Donato D'Angelo. Dizia-se, senhor presidente, com falsa pretensão, que o passado já não é e que o futuro ainda não é. Que a improvisação e que o esquecimento são fatos naturais na humanidade, e que o passado já é desprovido e que o futuro é inquietante. É um engano. Se a natureza humana é esquecediça, é porque ela é matéria. Existe, no entanto, o espírito, e este entranha a memória, aquilo que Agostinho, de Hipona, antecipou quando gravou o presente do passado. É recente a tese sustentada na escola de Princeton, que permite que o tempo seja cavalgado por uma seta de duplo sentido, como, aliás, só ocorrer em todas as coisas biológicas, de modo a admitir que aquilo que se dá hoje, neste cenáculo, haja participado no determinismo das avanças ocorridas no passado da vida deste homem centenário que aqui trazemos hoje de volta. Portanto, vivem estes 3 apelidos do tempo, o passado, o presente e o futuro, uma dança inextricável que exala a imortalidade da fênix. Esta cerimônia acadêmica é a prova. Renasce hoje Donato para afiançar nas gerações que aquilo que a obra do próprio D'Angelo tem projetado nestes futuros que serão presentes e que se projetam no porvir. Outros da forja petropolitana e da ciranda ortopédica, melhor que eu, hão de elevar a voz para realçar o contributo de Donato D'Angelo. Nascido ontem, a 23 de abril, há um século, graduou-se mal saído da adolescência na Faculdade Fluminense de Medicina. A longa vida tem sido pontilhada de todas as incumbências bem cinzeladas dos herdeiros de Hipócrates. Fez-se ortopedista símbolo na clínica urbana, na faina universitária, na arena societária, na lavra editorial e na peregrinação por 3 anos pelo exterior. Pedro Sampaio elaborou o precioso parecer que o consagrou nesta casa onde foi introduzido
por Carlos Gesta, Valdemar Kishinevski, Augusto Paulino e José Hilário, em 23 de novembro do ano 1995, sob a presidência do acadêmico Rubem Davi Azulay. Cirurgião na Policlínica do Rio de Janeiro, chefe de serviço canônico no Hospital de Ipanema, no Hospital dos Comerciários, diretor do serviço no Hospital de Santa Teresa, em Petrópolis, livre-docente na Praia Vermelha, titular nas faculdades de Medicina de Petrópolis, de Teresópolis, fundador de serviços, fundador de sociedades, honorário nos Estados Unidos, na Inglaterra, sobretudo na Itália, em Cuba, no Colégio de Cirurgiões, na Assembleia do Rio de Janeiro. Nesses arraiais, soube forjar amizades e orientar discípulos. Mereceu o mérito naval, o patrocínio de 2 turmas de médicos na Faculdade de Petrópolis. Pertence às academias de Medicina Militar, Fluminense de Medicina e Brasileira de Medicina de Reabilitação. Per summa capta, este é o rascunho da sua vida. O arquivo conserva o seu belo discurso de posse, coroado na declaração permanente de disposição de arrimo de toda a família e toda a profissão que foi oferecido, dizia ele, há mais de 50, e repito eu, hoje, há mais de 70 anos, por Wanda, que orientou os seus filhos, os seus 6 filhos. Donato, meus amigos, esbanjou firmeza de alma, no corajoso desejo de servir. Este que mais se ligou à vontade, e desejo é a vontade arraigada, inquebrantável, mais do que a esperança. Novo equívoco. A esperança nasceu do desapego a qualquer temor, e a sua figura, assim, fulge, mesmo sem esperá-lo, mesmo sem que haja esperança. A consagração à medicina lhe é um tipo de fatalidade, é um destino. Dizia Crísipo que trata-se de uma disposição desde a eternidade do todo em cada coisa, seguindo em cada outra coisa. Disposição inviolável. Senhores acadêmicos, desejo é désir em francês, é desire em inglês, é desejo em espanhol e é desiderio em italiano. Aquilo que cai, decapita, desordem, cai dos astros, sidério, desidério. É a vontade arraigada, é o destino inarredável e é fado celestial. Eureka! Donato é paladino que cavalga a seta do tempo entre os astros. Ora, é muito simples, senhores. Estava escrito nas estrelas. Quero convidar o acadêmico Omar da Rosa Santos para compor aqui a mesa. Seguindo aqui a ordem de inscrição, convido o acadêmico Carlos Mesquita para a homenagem ao acadêmico Donato D'Angelo. Senhor presidente em exercício da Academia Nacional de Medicina, professor Nardi, senhores acadêmicos, minhas senhoras, meus senhores, família do acadêmico Donato D'Angelo, senhora Wanda D'Angelo, a mama da ortopedia brasileira. Eu quero dizer que eu estou muito emocionado porque eu tive uma relação muito estreita com o Dr. Donato por razões profissionais de ortopedista. Aliás, me sinto aqui como representante dos 2 outros ortopedistas da casa, o professor Carlos Gesta e o professor Paulo Couto, que não puderam comparecer a essa sessão. Então,
eu tive uma amizade muito grande pelo Dr. Donato, pela Dona Wanda, e eu sou um profundo admirador do Dr. Donato pelas suas excepcionais qualidades de pessoa humana e de profissional. Para aqueles que não conheceram, o Dr. Donato foi das maiores figuras da ortopedia brasileira. Ele nasceu em Petrópolis, já foi falado, né? Comemoraria 100 anos de nascimento ontem, e ele nunca perdeu a ligação com Petrópolis, que nele deixaram marcas indeléveis. Tal ligação está explicitada em seu discurso de posse na academia, quando ele declarou: "O ambiente sereno da minha cidade natal foi cenário onde fui moldado sob a influência de sua atmosfera serrana amena, envolvida pelo verde de suas florestas e a paisagem tortuosa de seus rios, cuja corrente contínua faz reluzir em seus leitos o brilho do sol em múltiplas facetas." E ele entrou na Faculdade de Medicina aos 15 anos, se formou com 20 anos, que foi uma coisa assim, mesmo para a época, uma coisa extraordinária. E já formado, ele começou a se interessar pela ortopedia, após trabalhar na Policlínica do Rio de Janeiro com um professor alemão, professor Bruno Valentim, que era catedrático da Universidade de Hannover, e que, fugindo lá das intempéries da época, né, ele veio e se radicou aqui no Rio. Daí, ele trabalhou na Santa Casa de Misericórdia com o Dr. Paulo César de Almeida, e depois foi trabalhar na enfermaria de ortopedia do Hospital São Zacarias, com um acadêmico também, Haroldo Portela. Depois, então, ele iniciou sua carreira de ortopedista e clinicava no Rio e em São Paulo, em Petrópolis. Em 1948, ele conquistou por concurso uma bolsa de estudos da então Faculdade Nacional de Medicina, que hoje é a Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, para o Instituto Rizzoli, em Bolonha, que era um dos maiores centros de ortopedia da Europa, e era chefiado pelo professor Delitala, que também era um dos maiores nomes da ortopedia mundial. Ele ficou lá por 2 anos, aperfeiçoando seus conhecimentos em ortopedia. Ao voltar ao Brasil, ele assumiu a chefia do serviço de ortopedia do antigo Hospital dos Comerciários, hoje Hospital de Ipanema. Esse serviço foi um dos primeiros serviços, esses hospitais da rede dos institutos de aposentadoria, foram os primeiros hospitais onde havia serviço de ortopedia, de modo que ele foi um dos pioneiros, chefes pioneiros em serviço de ortopedia no estado do Rio de Janeiro. Em 1950, ele criou o serviço de ortopedia do Hospital Santa Teresa de Petrópolis, que é um centro modelar que se destaca tanto pelo aspecto assistencial como científico e ainda também na formação de especialistas no seu programa de residência médica. Nunca se afastou desse serviço, onde permaneceu até o fim de suas principais atividades profissionais. Ele foi um dos chefes de serviço durante o maior tempo. Poucas pessoas ficaram numa chefia de serviço de ortopedia como o Dr. Donato. Ele era possuidor de alentado currículo vitae, onde se destacavam numerosas publicações e conferências em congressos nacionais e internacionais. Foi pioneiro e dos mais destacados cirurgiões do ombro no Brasil. Ele teve essa característica de ser um dos principais cirurgiões de ombro no Brasil e foi fundador da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro, da qual ele foi também presidente. Foi livre docente e doutor pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro e professor titular de ortopedia e traumatologia das faculdades de Petrópolis e Teresópolis. A de Petrópolis ele foi, inclusive, um dos fundadores. Na Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, SBOT, da qual foi presidente em 1978 e 1979, teve atuação brilhante e diferenciada, participando da reestruturação e modernização da mesma, criando as comissões de ensino e treinamento e de educação continuada. Foi também presidente do Congresso Brasileiro de Ortopedia em 1975 e eleito por seus pares delegado brasileiro da Sociedade Internacional de Cirurgia Ortopédica e Traumatológica, SICO, por 9 anos. Foi membro de inúmeras sociedades médicas, já faladas aqui pelo acadêmico Omar, né? E cabe, no caso, destacar seu importante papel na Revista Brasileira de Ortopedia, da qual foi editor-chefe por 28 anos.
de 1970 a 1998. Fato que merece menção especial. O acadêmico Donato D'Angelo conseguiu manter a periodicidade da revista sem nenhuma interrupção durante todo esse período. Trabalhava em seu escritório, em sua residência, e tinha como auxiliar seu motorista particular, que, pago por ele, desempenhava todas as funções de apoio em época em que as comunicações eram precárias, o uso do computador embrionário e não havia internet. Em 1998, o Dr. Donato decidiu que era hora de se afastar da editoria da revista. Na época, a SBOT, presidida por mim, organizou festa de homenagem e agradecimento ao maior colaborador de todos os tempos de nossa revista. Foi cerimônia solene e festiva que eu tive o prazer de recebê-los na minha casa na época, a qual compareceram as principais lideranças da ortopedia nacional. Depois vamos mostrar um pequeno vídeo sobre isso. Pois bem, nessa mesma ocasião, a Revista Brasileira de Ortopedia, a Revista Argentina de Ortopedia, que estava trocando seu editor, oferecia $1.500 mensais para o escolhido, sendo que a revista argentina era bimestral e a nossa era mensal. Quanta disponibilidade, dedicação e generosidade recebemos do Dr. Donato. Em 1995, o Dr. Donato foi eleito para a nossa Academia Nacional de Medicina. Apresentou memória valiosa sobre capsulite adesiva do ombro, um assunto do qual tinha grande experiência. Foi eleito em 23 de 11 de 95 e tomou posse em 9 de 7 de 1996, sendo presidente da academia, como já foi dito, o acadêmico Rubem Davi Azulay, e recepcionado pelo acadêmico Pedro Sampaio. Seu respeito e apreço por nossa instituição foram retratados do seu discurso de posse. Cito: "Este é certamente o momento mais importante da minha vida, dedicada há 56 anos à medicina. Recebo como o maior prêmio da mais alta hierarquia da medicina brasileira e, por esta razão, sinto a extensão da responsabilidade que assumo nesse momento solene. Sua passagem pela Academia Nacional de Medicina foi a repetição de sua vida profissional. Encontrou-se com velhos amigos e angariou novos com sua simpatia irradiante e sua cordialidade." Aqui vou fazer uma menção à sua vida afetiva. Constituiu família numerosa e respeitada, com sua esposa, a senhora Wanda. Essa também figura extraordinária de participação marcante em todos os momentos de sua vida. Pontificou e ainda pontifica na SBOT, onde é tida como a grande mãe, a mama, como é carinhosamente chamada por todos nós ortopedistas. Admiração ao Dr. Donato e à senhora Wanda pode ser medida pela manifestação de apreço de seus amigos e clientes na celebração de suas bodas de ouro. Receberam na Catedral de Petrópolis homenagem de muita emoção com a presença de seus clientes com a presença de um de seus clientes mais conhecidos, que era o nosso querido Roberto Carlos, considerado um dos maiores cantores do Brasil de todos os tempos, que repetiu essa mesma homenagem. O Roberto Carlos foi convidado lá para a cerimônia, na igreja. A dona Wanda disse: "Olha, não fala para todo mundo, porque senão a igreja vai encher, todo mundo vem aqui, não é?" Então eu pensei que o Roberto Carlos ia aparecer lá com o violão e cantar uma musiquinha e tal. Ele foi um ônibus, foi uma coisa profissional, ele levou toda uma equipe, foi um show, foi um verdadeiro show dentro da Catedral de Petrópolis. E depois, o Maurício vai mostrar, ele também fez uma homenagem muito interessante ao Dr. Donato no Congresso de Ortopedia em Vitória, onde, perante 3.000 pessoas no anfiteatro, ele chamou o Dr. Donato e a dona Wanda ao pódio e prestou uma grande homenagem a eles. Eu vou querer mostrar agora. Os dois.
Quando no falecimento do Dr. Donato, a Sociedade de Ortopedia prestou uma homenagem muito grande a ele e foi feito um folder, onde vocês veem várias manifestações de apreço, inclusive está marcado ali uma mensagem que minha mulher e eu demos a ele, mas praticamente todos os ortopedistas se manifestaram. Passa outra. Mesma coisa. E agora adiante. E agora um vídeo da nossa festa lá. Eu peço desculpas que esse vídeo tem 98, tem mais de 20 anos. De modo que é o Dr. Donato chegando com os convidados. Nós estamos aqui para homenagear o professor Donato D'Angelo, que dispensa comentários, uma figura humana exemplar, um homem de trato cordial, um homem digno, correto, admirado por todos os seus amigos e que goza no meio ortopédico de um prestígio que só é do tamanho de sua própria imagem. Eu fiquei ligado àquilo que eu durante 27 para 28 anos não fiz outra coisa, como ele disse mesmo, no recinto da minha casa, reservando todas as terças-feiras com o secretário meu. Então, eu agradeço tudo isso. Muito obrigado, professor Mesquita, e felicidade nesse evento. Mesquita, eu não vou substituir Donato D'Angelo. Ele é insubstituível. Vou apenas sucedê-lo. E sucedê-lo com um privilégio todo especial, o de poder continuar a contar com a colaboração dele na revista. É realmente uma emoção muito grande e eu fico assim, maravilhada. Adoro vocês todos, tenho paixão por vocês todos, porque vocês são uma família nossa, família de ortopedia, né? Que é uma coisa muito importante na nossa vida. Bem, vamos celebrar a vida. Quero convidar o acadêmico Carlos Mesquita para compor aqui a mesa. Então, dando continuidade à comemoração do centenário do nascimento do acadêmico Donato D'Angelo, convido o acadêmico Maurício Nunes Ibrahim para fazer a homenagem. Senhor presidente da sessão, acadêmico Antônio Egídio Nardi, excelentíssimos confrades, familiares do acadêmico Donato D'Angelo, senhoras e senhores. Os preceitos que regem a Academia Nacional de Medicina conferem aos seus integrantes a sublime missão de serem guardiões da memória médica no Brasil. As obras, as narrativas e os testemunhos asseguram a perpetuação dos personagens e representam os pilares elementares da atribuída imortalidade acadêmica. Nessa oportunidade, sentimos-nos honrados ao celebrar o centenário do nascimento do acadêmico Donato D'Angelo. Nascido em Petrópolis em 23 de abril de 1919, filho de João D'Angelo, um imigrante italiano, e Catarina Kling D'Angelo, tomou posse na cadeira número 29 na Academia Nacional de Medicina em 23 de abril, em 9 de junho de 93, cadeira cuja patronímica é de Daniel de Oliveira Barros, de Almeida, sucedendo o acadêmico Gerson Teixeira, na presidência do acadêmico Rubem Azulay,
secretariado pelo acadêmico Omar da Rosa Santos, ocasião em que foi efusivamente saudado pelo acadêmico Pedro Sampaio. Durante 21 anos, ocupou a cadeira 29 e nos deixou em 24 de abril de 2014, aos 95 anos de idade. Venho a essa tribuna para reverenciar a memória do meu ilustre conterrâneo. O acadêmico Donato D'Angelo foi o último dos 6 petropolitanos que me antecederam nessa egrégia casa, a saber, Antônio Cardoso Fontes, Jorge Soares Gouveia, Edgar Magalhães Gomes, Lafayette Pereira, Rubens Carlos Maial e, finalmente, Donato D'Angelo. O professor Donato não se furtava a expressar seus sentimentos para com a nossa cidade, como já foi mencionado aqui pelo acadêmico Carlos Mesquita, e dizia, aspas, foi o segundo berço natal de meu pai, fecha aspas, enfatizando a sua importância na vida do seu progenitor, aspas, dessa cidade fez um entranhado culto de sua honrada existência, fecha aspas. Petrópolis foi também o berço natal de sua mãe, descendente dos primeiros colonos alemães, trazidos por Júlio Keller, vindo da região do Mosel, a bordo de um brig Virginia, que aportou em 29 de junho de 1845, data festiva em que é celebrada anualmente a colonização alemã da cidade imperial. Em seu discurso de posse, como já foi dito aqui pelo acadêmico Carlos Mesquita, Donato exclamou, aspas, permitam-me recordar a minha cidade natal, porque nela, que tanto retrata a vida que vivi, fecha aspas, e acrescentou, é o ambiente sereno, que foi o cenário onde fui moldado. Concluindo, foi nela que eu encontrei os caminhos que me levaram a realizações humanas, com cuja corrente contínua faz reluzir no seu leito o brilho do sol e as múltiplas facetas. Foi nela que encontrei os caminhos que me levaram às realizações humanas. A formação escolar foi iniciada em Petrópolis, no jardim de infância do Colégio Alemão, passando pelo Liceu Fluminense e o Ginásio Pinto Ferreira. Ingressou no curso médico na Universidade Federal de Fluminense, como já foi dito, aos 15 anos de idade, e aos 20 anos já era médico. Após a Segunda Grande Guerra, recebeu uma bolsa de estudos para especialização em ortopedia na Itália, no Instituto Ortopédico Rizzoli, um nosocômio instalado num antigo convento medieval dos monges olivetanos, em Bolonha. O bom filho a casa torna. Retornou à sua terra natal e, para retribuir com trabalho, dedicação e amor, o que dela recebê-la, o seu compromisso com a cidade fez com que criasse pioneiramente na região serrana um serviço de ortopedia, no Hospital Santa Teresa, onde, aliado ao seu colega Aldo Labronice, formou várias gerações de médicos residentes. Participou da iniciativa dos irmãos Nelson e Arthur Saerp na criação da Faculdade de Medicina de Petrópolis em 1967, onde foi professor titular de ortopedia. Cresci ouvindo a palavra D'Angelo a aguçar minha memória gastronômica. De certo devido à Casa D'Angelo, de propriedade da família desse centenário personagem, onde desde a infância saboreei iguarias como as deliciosas torradas de Petrópolis. Conheci o professor Donato na Faculdade de Medicina de Petrópolis como um de seus alunos de graduação. Posteriormente, tive a ventura de tornar-me seu confrade em 2 outros sodalícios hipocráticos, a Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, a antiga Academia Fluminense de Medicina, e a Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação. Donato D'Angelo era tanto amável quanto amante. O amor à medicina e à sua cidade natal só era superado pelo seu amor à sua família. Definido por ele como, aspas, a fonte de estímulo para a realização do sonho de construir um lar que pudesse transmitir aos meus descendentes a tradição de honradez dos nossos antepassados. Fecha aspas. Em 19 de junho de 1945, casou-se com a senhora Wanda D'Angelo, através de quem cumprimentamos toda a família, que é integrada pelos seus filhos, Mário Donato, Elizabeth, Liliana, João Donato, Cristiana e Fábio Donato, 18 netos e 18 bisnetos, dentre eles um médico ortopedista. O professor Donato, eu queria oferecer
A senhora Wanda D'Angelo, eu vou pedir que a minha esposa entregue. Eu queria oferecer à querida senhora Wanda D'Angelo esse buquê de rosas que, como as hortênsias, ornamentam e embelezam a cidade de Petrópolis, como uma singela manifestação da nossa admiração e estima. E, finalmente, oferecer a ela também, essa grande matriarca, as palavras, repetindo as palavras com as quais o Dr. Donato D'Angelo terminou o seu discurso de posse nessa academia. Aspas. E, finalmente, a minha mulher. É com emoção que tento avaliar o que significou a sua presença marcante em nossa vida em comum, por mais de 50 anos, tanto na sua participação da minha profissão de médico, como na dedicação à numerosa família que formamos. Com a sua personalidade forte, a sua força interior, com a alegria de viver e com a sua fé presente em todos os seus atos, posso dizer que sem a sua presença, certamente eu não teria atingido a esse momento culminante da minha vida, e que também lhe pertence. Fecha aspas. Dr. Donato, sempre referenciado e reverenciado pela Sociedade de Ortopedia, recebe nesse momento uma série de manifestações de vários lugares, e nós vamos trazer aqui uma das manifestações, embora antiga, de personagens que não puderam estar presentes, mas que gostariam de se manifestar. Pode passar. E Roberto Carlos homenageou o seu ortopedista, Dr. Donato D'Angelo. Eu conheci o Dr. Donato D'Angelo quando eu tinha 10 anos de idade. Eu fui de Cachoeiro para o Rio para resolver 2 problemas. E o Dr. Donato resolveu os 2 problemas. Um problema como cirurgião ortopedista e o outro com o coração, porque eu não podia pagar meu pai. E, logicamente, que eu sou agradecido a ele por tudo isso durante toda a minha vida, e é bom ver quando uma pessoa consegue harmonizar coração e profissão, amor e profissão. Isso para mim é importante, e eu tenho a honra hoje de participar dessa homenagem que a SBOT faz ao Dr. Donato e de entregar a ele essa placa em nome da SBOT. Em comemoração dos 70 anos da SBOT, a homenagem da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Senhoras e senhores, nesse momento solene, em 25 de abril de 2019, certamente expedimos uma mensagem a Asclépio, Deus da Medicina, a Donato D'Angelo e aos seus antepassados. Abbiamo celebrato il centenario di Donato D'Angelo. Obrigado. Quero convidar o acadêmico Maurício Yunis Abraim para compor aqui a mesa. E eu fui informado que quero convidar o diretor da Faculdade de Medicina de Petrópolis, que está aqui presente, o Dr. Paulo César Guimarães, também para compor aqui a mesa. Pode utilizar para falar ali.
Senhores e senhoras, boa tarde. Professora Maria Isabel de Saerp de Rezende Chaves, supervisora-geral da Faculdade de Medicina de Petrópolis e Faculdade Arthur Saerp Neto, gostaria de estar presente, mas como encontra-se no exterior, não pôde comparecer e enviou congratulações pela celebração do centenário de nascimento do acadêmico Donato D'Angelo. Gostaria de saudar o excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, acadêmico Jorge Alberto Costa e Silva. Saudando-o, saúdo os demais acadêmicos da ANM e gostaria de fazer também uma saudação especial ao acadêmico Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro e ao acadêmico Maurício Ibrahim, ex-alunos da Faculdade de Medicina de Petrópolis. Senhores e senhoras, é uma grande honra estar aqui na Academia Nacional de Medicina, local magno da medicina brasileira, participando deste seleto grupo que hoje faz uma justíssima homenagem aos 100 anos de nascimento do professor, doutor e acadêmico Donato D'Angelo. Infelizmente, nosso querido professor Donato faleceu no dia 24 de abril de 2014. Fui aluno do professor Donato na Faculdade de Medicina de Petrópolis, e as suas aulas e dos demais professores da disciplina de ortopedia eram extremamente didáticas, e pensei em seguir a especialidade. Só mudei de opinião quando eu fui ser monitor da disciplina de doenças infecciosas e parasitárias, ao tratar de crianças com sarampo, varicela, meningite, difteria, patologias comuns naquela época. Me apaixonei pela pediatria e pela infectologia pediátrica. Sendo assim, fui fazer residência em pediatria na UFRJ, primeiramente com o professor César Perneta e posteriormente com o professor Aderbal Sabrá, meu ex-professor na FMP e acadêmico da Academia Nacional de Medicina. Tirei os títulos exigidos e segui este novo caminho. O professor Donato D'Angelo sempre teve ao seu lado uma esposa fantástica, a senhora Wanda D'Angelo, que foi a sua grande companheira nos momentos bons, congressos nacionais e internacionais, viagens, recepções em sua casa, acabamos de ver um, e etc. A senhora Wanda sempre foi extremamente alegre e comunicativa. Mas também nas horas difíceis, quando testemunhei a dedicação da senhora Wanda, acompanhando o professor Donato no Hospital SMH, em Petrópolis, quando além do carinho físico dado ao professor, tocava no apartamento do hospital músicas italianas que o seu amado marido gostava. Parabéns, dona Wanda. Como é chamada por todos, a senhora é um ser humano especial. Como estou citando a dedicação ao professor Donato, não poderia deixar de mencionar a doutora Maria Cristina Diniz Gonçalves Ezequiel, grande médica geriatra, ex-aluna e ex-professora da disciplina de Clínica Médica da FMP, que esteve sempre ao lado do querido doutor Donato D'Angelo. Vários membros da família D'Angelo formaram-se ou estão cursando a Faculdade de Medicina de Petrópolis. Os que lá se formaram são grandes médicos. Obviamente, muitos são ortopedistas. O professor Donato D'Angelo tinha um currículo invejável e, por ter nascido em Petrópolis em 23 de abril de 1919 e fazer parte de uma grande e importante família petropolitana, trabalhou em vários locais na cidade. Professor titular de ortopedia da Faculdade de Medicina de Petrópolis. Professor titular da Escola de Reabilitação da Universidade Católica de Petrópolis. Hospital Santa Teresa de Petrópolis. Membro da Sociedade Médica de Petrópolis. Presidente da Sociedade de Medicina de Petrópolis. Membro honorário da Academia Petropolitana de Ciências Neurológicas. O povo petropolitano agradece imensamente a participação do professor D'Angelo na nossa cidade. Na ocasião da sua candidatura a membro titular da Academia Nacional de Medicina, apresentou memória intitulada Capsulite,
adesiva do ombro. Como diretor da Faculdade de Medicina de Petrópolis, não poderia deixar de dizer a todos que a FMP tem a nota máxima na avaliação do MEC e recebeu o certificado de Escola Médica de Qualidade emitido pelo SAEME, Sistema de Acreditação de Escolas Médicas, em parceria com o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Escolas Médicas, ABEM. Finalizando, gostaria de parabenizar os familiares e amigos da família D'Angelo. Agradecer pela oportunidade aos ilustríssimos acadêmicos de notável saber que compõem a Academia Nacional de Medicina. Muito obrigado a todos. Quero convidar o Dr. Paulo César Guimarães para se unir a nós aqui à mesa. E está aberta a bancada acadêmica, se algum acadêmico quiser fazer algum pronunciamento. Acadêmico e ex-presidente Pietro Novellino. Senhor presidente, acadêmico Augusto Nagy, oradores brilhantes dessa solenidade, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, senhores e senhoras convidados, ilustre família de Donato D'Angelo. Sem ser repetitivo, mas sou obrigado a dizer, em primeiro lugar, a saudade dos caramelos D'Angelo, que evidentemente estavam naquela confeitaria que era a parada obrigatória dos ônibus, no meu caso, que vinha de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro. Tudo já foi dito pelos oradores brilhantes que me precederam, acadêmicos. Eu sou diretor da Escola de Medicina de Petrópolis. E devo dizer que quando ocupava no governo Itamar Franco a diretoria naquela época, era a delegacia do MEC, vi realmente florescer a Faculdade de Petrópolis, cujo conceito, como foi dito, é o mais alto pelo MEC. Eu quero dizer apenas que tudo que a nossa querida Wanda fez contribuiu, sem dúvida, para o grande sucesso de Donato D'Angelo. Eu vou repetir que ao lado de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Não é? E sou testemunho ocular que toda vez que eu e minha esposa Maria Rita, que lhe manda evidentemente todo o afeto, nós parávamos na casa da Wanda, já viúva, e como já foi dito, o carinho que ela tinha pelo seu amado Donato D'Angelo era realmente uma dedicação integral ao querido professor D'Angelo. As nossas raízes italianas também se entrosavam. Como foi dito, o pai veio como imigrante para essa terra. Eu também cheguei como imigrante para meus pais aos 5 anos de idade, mostrando que esse país realmente maravilhoso acolhe não só seus filhos, como aqueles que se tornam seus filhos. Eu queria então fazer uma homenagem especial à querida Wanda, a todos os familiares que já foram citados aqui. E, mais uma vez, me desculpa repetir, Guimarães Rosa, que diz que as pessoas não morrem, ficam encantadas. Donato D'Angelo está encantado no seio da sua família.
especialmente no seio da senhora Wanda. E, evidentemente, com isso, ele está encantado não só dentro do coração dos familiares, mas em todas as entidades que ele pertenceu e que foram aqui citadas. E está, evidentemente, encantado nas paredes dessa academia. E aí, senhoras e senhores, esta imortalidade acadêmica, como já foi assinalado. A reverência ao seu nome estará sempre vivo no nosso coração e de todos os seus familiares. Muito obrigado. A palavra continua aberta. Alguém da família do acadêmico Donato D'Angelo deseja fazer uso da palavra? Dona Wanda. Boa tarde. Eu só queria agradecer mesmo muito, porque para mim foi assim foi uma satisfação enorme estar aqui, sabe? E quando eu recebi esse convite pelo meu querido amigo, Dr. Maurício, que disse, puxa vida, e realmente eu acho que tudo isso que falaram do Dr. Donato é verdade. Sabe? Porque realmente era uma pessoa maravilhosa, cheia de boas intenções, e um chefe de família exemplar. E eu pude acompanhar toda a vida dele como ortopedista. Viajei o mundo inteiro com ele, sempre. Eu sempre digo, nós nunca saímos do Rio de Janeiro para passear. Toda vez que nós saímos do Rio de Janeiro, tomávamos um avião, era em busca de mais saber para a ortopedia. Até fui à Índia, porque lá tinha um congresso de ortopedia. Aí, realmente, para mim, foi emocionante ver todo esse pessoal aí falando do Dr. Donato. Muito, muito obrigada. Um beijo para vocês. Mais alguém deseja fazer uso da palavra? Bom, então quero agradecer a todos, mais uma vez parabenizar a família do acadêmico Donato D'Angelo, em especial a dona Wanda, pelo centenário, agradecer a presença de todos e às 18 horas retornaremos com a segunda parte do simpósio de celebração do Dia Internacional de Luta contra a Malária. Obrigado. Roberto Carlos homenageou o seu ortopedista, Dr. Donato D'Angelo. Eu conheci o Dr. Donato D'Angelo quando eu tinha 10 anos de idade. Eu fui de Cachoeiro para o Rio para resolver 2 problemas. E o Dr. Donato resolveu os 2 problemas. Um problema como cirurgião ortopedista e o outro com o coração, porque eu não podia pagar, né, meu pai. E logicamente que eu sou agradecido a ele por tudo isso durante toda a minha vida.